Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Domingo agora, nós entraremos no novo trimestre. É o primeiro trimestre de 2023. E nesse domingo, nós estaremos estudando a primeira lição, a estrutura, as cartas de Colossenses e Filemão. Eu separei esse vídeo para os irmãos estarem estudando, e compartilhando com os alunos. Que Deus venha abençoar os irmãos. Um feliz ano novo para todos os irmãos. Que esse ano de 2023 seja um ano de vitória, seja um ano de paz para os irmãos, seja um ano de bênçãos derramadas sobre a vida dos irmãos. Amém? Que Deus abençoe essa primeira lição de 2023 em nome de Jesus. Acompanhe esse vídeo, esse material em nome de Jesus. Muito bem, a paz do Senhor para os irmãos mais uma vez. Nós vamos comentar agora o tópico 1, que diz assim: a cidade e a igreja de Colossos. No subtópico 1.1, nós vamos falar a respeito da cidade de Colossos. É por isso que eu separei aqui esse mapa com todo carinho para os irmãos da segunda viagem missionária de Paulo, tá ok? Para os irmãos terem uma noção aonde estava localizada a cidade de Colossos. No centro do mapa, bem no centro do mapa, nós temos aí a cidade de Colossos. Os irmãos conseguiram aí visualizar, conseguiram achar a cidade de Colossos aí no centro do mapa? Muito bem, parabéns para quem encontrou aí. Então, Colossos era uma cidade importantíssima na antiguidade. Por quê? Porque passava por essa cidade uma estrada, uma rota comercial muito importante que ligava Éfeso até o rio Eufrates na Mesopotâmia. Então, Éfeso, os irmãos conseguiram visualizar aí, Éfeso tá na esquerda de Colossos aí, bem no litoral, bem perto do mar Egeu. Então, essa cidade era uma cidade importantíssima, porque Éfeso fazia ligação aí da Ásia Menor para a Grécia, para todo o lado oeste aí, para a Grécia, para Corinto, para a Itália. Então, Éfeso tinha um porto muito importante em Éfeso que desembarcava ali toda os navios que traziam mercadoria, que traziam produtos. Então, Éfeso é muito importante. Então, existia uma estrada, existia uma rota comercial que ligava Éfeso até o leste lá, o rio Eufrates, passando aí pela Cilícia, até o Eufrates e também a Síria, tá ok? E essa estrada comercial, essa rota comercial, passava por Colossos. Por isso que Colossos tem uma importância muito grande na história. Heródoto é um historiador e geógrafo grego, Heródoto vai falar, ele vai citar Colossos como uma cidade grande, como uma cidade muito grande. Quando Heródoto fala a respeito do exército de Xerxes, que cruzava aí essa estrada comercial, essa estrada que existia, quando Heródoto fala a respeito do exército de Xerxes, ele cita a cidade de Colossos, que era, segundo ele, uma cidade grande, uma cidade grande. Xenofonte também vai falar que a cidade era uma cidade populosa. Xenofonte também, que era uma pessoa importante, um historiador, e ele vai falar que era uma cidade populosa, rica e grande, tá ok? Então, nós temos aí 2 testemunhos históricos que vai falar que a cidade era uma cidade grande, rica, populosa, uma cidade importante, tá ok? Então, Colossos ficava numa bacia, num vale chamado Vale do Lico, tá? Por quê? Porque nesse Vale do Lico, onde ficava Colossos, passava um rio chamado Meandro, tá? E o rio Lico. O rio Lico era o afluente aí do rio Meandro. Então, aonde estava localizada Colossos, a cidade de Colossos, era chamada, aonde estava localizada era o chamado Vale do Lico.
A cidade estava localizada no Vale do Lico, ok? Então ali passava o rio Lico que cortava a cidade ali de Colossos, ok? O rio Lico. Então ela estava localizada no Vale do Lico. Então, Colossos ali tinha duas cidades importantes, né, chamado Laodiceia e Hierápolis. Os irmãos conseguiram visualizar aí essas duas cidades do lado de Colossos? Laodiceia e Hierápolis, tá ok? Laodiceia, os irmãos já ouviram falar que aquela a igreja do Apocalipse, né, uma das 7 igrejas do Apocalipse, era localizada nessa cidade de Laodiceia. Tanto é que Jesus fala a respeito, né, daquela cidade que deveria comprar o colírio, né, para os seus olhos, né, e veste, né? Então, existia Laodiceia e Hierápolis, essas duas cidades vizinhas de Colossos. Essas duas cidades, elas cresceram tanto que ofuscaram o brilho de Colossos. Então, Laodiceia, ela tinha um centro médico muito importante, né? E também ela tinha o chamado colírio, que tinha uma eficácia para tratamento dos olhos. Então, no mundo antigo, naquela época, todos conheciam o colírio que existia, que era produzido em Laodiceia. Então, Laodiceia tinha um centro médico importantíssimo e também uma região, centro bancário importantíssimo, importantíssimo. Tanto é que em Laodiceia, a localidade de Laodiceia, a cidade de Laodiceia, era uma região que habitava muitos milionários, muitas pessoas ricas moravam em Laodiceia. E a cidade de Hierápolis também ela era conhecida como uma cidade onde existiam as águas termais, as águas terapêuticas, onde pessoas de toda aquela região ali da Ásia Menor, pessoas de todo o Império Romano, iam para Hierápolis para se banharem nas águas termais, nas águas terapêuticas de Hierápolis. Então, essas duas cidades, Laodiceia e Hierápolis, ofuscaram o brilho, ofuscaram ali o brilho de Colossos, fazendo com que Colossos perdesse a sua significância, fazendo com que Colossos perdesse a sua importância no contexto econômico, no contexto ali cultural também, tá ok? Então Colossos só foi diminuindo na sua importância devido ao crescimento dessas duas cidades, Laodiceia e Hierápolis, tá ok? Então Laodiceia ficava mais ou menos a 16 quilômetros, então uma cidade muito próximo de Colossos, né? É como se fosse menos do que a distância de Guapimirim para Magé, então 16 quilômetros, Colossos de Laodiceia, e de Colossos para Hierápolis, por volta aí de 25 quilômetros. Então, Hierápolis já era mais distante um pouquinho. Mas eram bem próximas, né? Eram bem próximas comparado assim na quilometragem, na distância. Então, essas cidades acabaram ofuscando o brilho de Colossos. Na época na época pré-cristã, na época já do Novo Testamento, Colossos já não tinha essa importância, né? Colossos já não tinha essa importância que existia, que ela tinha antigamente. Então, Estrabo, ele vai dizer que Colossos era uma cidade pequena, uma cidade muito pequena. Então, Estrabo, na era pré-cristã, Estrabo vai falar que era uma cidade já pequena. Então, o historiador Estrabão aí, né, Estrabo, vai falar a respeito disso. Então, essa cidade perde a sua importância, essa cidade perde o seu brilho,
Essa cidade perde a sua grandeza por causa dessas duas cidades ao redor dela, né? Que ficavam na mesma região, Laodiceia e Hierápolis, ficava na mesma região do Vale do Lico e que cresceram tanto que ofuscaram Colossos. Então, Colossos, na época cristã, na época pré-cristã, ela já não era tão significante. Então, na época do apóstolo Paulo, quando Paulo escreve a carta aos Colossenses, essa igreja, essa cidade, era uma cidade insignificante. Era uma cidade muito pequena, né? Uma cidade muito pequena, sem nenhuma importância econômica, sem nenhuma importância na época do apóstolo Paulo. E você vê que Paulo escreve um conteúdo sobrenatural. Paulo escreve um conteúdo grandíssimo, né, a respeito da supremacia, da iminência de Cristo. Paulo escreve um contexto magnífico, grandioso, para uma igreja insignificante na época dele. Ok? Então aí está a respeito da cidade, tá? A respeito, nós comentamos da cidade. No tópico 1.2, nesse tópico 1.2, nós vamos falar a respeito da igreja. A igreja que foi fundada nessa cidade. A igreja que foi fundada nessa localidade de Colossos, ok? Então, antes de falar da fundação da igreja de Colossos, nós temos que ir lá para Éfeso, aí na esquerda aí. Éfeso. A cidade de Éfeso era uma cidade importantíssima, era uma cidade do litoral aí da Ásia Menor, que fazia ligação da Ásia Menor com a Grécia, né, com Atenas, com Corinto. Então, a cidade de Éfeso tinha um porto muito importante que ali desembarcava toda a mercadoria, todos os produtos que vinham da Grécia e de Éfeso também para a Grécia. Então, Éfeso tem uma importância muito grande e foi nessa cidade de Éfeso, né, que Paulo pregou, e a partir de Éfeso que o evangelho se propagou por toda a Ásia Menor até chegar em Colossos, ok? Paulo não é o fundador da igreja de Colossos. Paulo não é o fundador de Colossenses, da igreja dos Colossenses, ok? Paulo prega em Éfeso, Paulo fica nessa cidade por volta de 3 anos. Paulo prega em Éfeso e, como diz o texto bíblico, o evangelho se propagou, cresceu em toda a Ásia, e ali existiram pessoas que ouviram a pregação de Paulo. E uma dessas pessoas, o nome dela é Epáfras, tá? Um servo depois que se tornou um servo do Senhor. Então, Epáfras, ele ouviu o evangelho pregado por Paulo em Éfeso. Esse evangelho se propagou e Epáfras, ele foi o fundador, ele levou o evangelho para a sua cidade. Epáfras levou o evangelho para Colossos e ali ele pregou o evangelho na sua cidade, Colossos, e ali ele fundou a igreja. Então, quem foi o fundador da igreja dos Colossenses foi Epáfras, que depois se tornou discípulo de Paulo, né? Então, nós vemos ali que essa igreja foi fundada por esse conservo, né, como Paulo diz, de Paulo. Então, Epáfras ouve o evangelho, impactado pelo evangelho, pela pregação de Paulo, ele leva o evangelho até Colossos, tá ok? Então, nessa região de Colossos, nessa região da Frígia, né, que Colossos ficava na Frígia, existia, na igreja de Colossos, existia judeus, só que a maioria dos cristãos eram de origem gentílica, né? A maioria dos cristãos eram pagãos, vamos dizer assim, vieram do paganismo, né? Então, nessa região da Frígia aí, era uma região totalmente idólatra, né?
Então, em Colossos, nessa região da Frígia aí, se adorava a deusa Cibele, se adorava outros deuses, então era uma região que tinha muitas pessoas idólatras. Então, a maioria dos membros da igreja de Colossos, a maioria dos colossenses eram de origem pagã, eram gentílicos, eram gentios, ok? Só que existia um grande número de judeus, né? Porque, segundo a história, no ano 200, por volta do ano 200 antes de Cristo, o rei Antíoco III, ele traz judeus lá da Mesopotâmia, lá da Babilônia, lá do leste, né? O Antíoco III traz judeus lá da Babilônia, lá da Mesopotâmia, e ele coloca esses judeus nessa região aí da Frígia e em Colossos, né? Esses judeus chegam em Colossos também. Então, na igreja dos Colossenses existia também judeus, e muitos judeus na época de Paulo, né? Na época de Paulo, segundo aí o Barclay, né? William Barclay, segundo William Barclay, existia cerca de 50 mil judeus na época aí de Paulo em Colossos, né? Na igreja dos Colossenses. Então, no caso, nessa região, né, segundo William Barclay, existia cerca de 50 mil judeus nessa região, aí trazidos pelo Antíoco III. Então, Antíoco III traz uma renca de judeus da Mesopotâmia, lá da Babilônia. Bom, agora é o subtópico 1.3, né, que vai falar a respeito da epístola, essa epístola que Paulo escreveu. Então, Paulo, e quando ele escreve essa epístola aos Colossenses, Paulo ele se encontra preso, né? Ele está na prisão em Roma, né? Segundo a cronologia histórica, e Paulo se encontra em Roma na prisão. Então, são quatro epístolas da prisão, chamadas epístolas da prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Então, por isso que nesse trimestre nós vamos estudar Colossenses e Filemão, para fechar aí o rol, né, das epístolas da prisão, tá ok? Então essa epístola foi escrita por Paulo na prisão. Paulo recebe o seu amigo, né, o fundador da igreja de Colossos, o fundador. Epáfras, ele não só fundou a igreja de Colossos. Epáfras, ele foi o fundador da igreja de Laodiceia e Hierápolis também. Então, no mapa aí, os irmãos podem ver que Laodiceia e Hierápolis ficavam do lado, né? Nós falamos aí a Laodiceia por volta de 16 quilômetros, cerca de 16 quilômetros, e Hierápolis cerca de 25 quilômetros, aí muito perto, as cidades uma das outras. Então, Epáfras, esse evangelista espetacular, discípulos, né, conservo de Paulo, foi o fundador de Colossos, Laodiceia e Hierápolis. Então, Epáfras, quando ele vai para visitar Paulo, vai saudar Paulo, receber uma palavra, levar um consolo, né, uma palavra de amigo para Paulo também, Epáfras leva também os problemas que estavam acontecendo na igreja, né? Estava acontecendo diversas coisas na igreja de Colossos, e ele quer também ouvir de Paulo, ele quer que Paulo venha se prontificar, venha colocar aí um conselho para a igreja, tá ok? Então, falsos ensinos heréticos, né? A Cristo estava sendo denegrido, a imagem de Cristo, a supremacia de Cristo estava sendo atingida, estava sendo violentada a supremacia de Cristo. Ensinos heréticos, todo o legalismo judaico, né, estava ali sendo infiltrada na igreja, colocando ali, trazendo regras, trazendo práticas judaicas de dias, de guardar dias, de circuncisão.
Então, e fora as filosofias gregas, todo o gnosticismo, que nós vamos falar daqui a pouco, no segundo tópico, toda a filosofia grega de religião, o gnosticismo, o falso ensino, a depreciação de Cristo, a depreciação da soberania de Cristo estava se infiltrando, estava ali no meio, no seio da igreja, se infiltrando ali. E Epáfras queria uma decisão, uma atitude de Paulo com relação a isso. E por isso que Paulo escreve para a igreja. Paulo escreve para a igreja para defender, né, a supremacia de Cristo, para esclarecer que Cristo é superior a tudo, né, e desmascarar os falsos ensinos. Então a epístola tem uma eficácia, a epístola é uma epístola apologética, de defesa da fé, né? A epístola é uma epístola que vai combater a heresia, que vai combater os falsos ensinos, né? Hoje em dia tem muito falso ensino, hoje em dia as pessoas estão muito estão sendo enganadas por heresias, por falsos movimentos por aí. Então, a função da epístola, né, o conteúdo da epístola aos Colossenses era combater as heresias, combater o falso ensino, né, a adoração aos anjos, o legalismo judaico, as filosofias gregas, o gnosticismo, e defender, né, dar ênfase à exaltação de Cristo, à superioridade de Cristo. Bom, então aí fechamos aí o tópico 1, né? Falamos da cidade, da localização da cidade, né? Falamos da igreja local, né? Dos membros, da composição da igreja local, que na sua maioria era composta de gentios, mas tinham judeus que foram trazidos, né, da Mesopotâmia, da Babilônia, judeus foram trazidos por Antíoco III, no ano 200 a.C. Então é uma igreja miscigenada, né? Uma igreja gentílica e uma igreja de judeus, na sua maioria de gentios. E também a epístola, né? Essa epístola que foi enviada para a igreja de Colossos, né? E quem levou a epístola foi Tíquico. Então, Tíquico leva a epístola para os Colossenses, né? E leva também a carta para Filemão e leva a carta para os Efésios, né? Tíquico, então, teve uma importância, esse servo do Senhor, teve uma importância grande de levar essa carta para a igreja. Tá ok? Então, aí nós fechamos esse tópico 1, falando a respeito da cidade da igreja de Colossos. Muito bem, o tópico 2 diz assim: o objetivo da epístola aos Colossenses. Em geral, o objetivo da epístola aos Colossenses era combater todo o ensino sincrético e herético que estava tentando se infiltrar no meio da igreja, aonde a filosofia pagã grega, aonde todo o legalismo judaico, da religião judaica, que trazia os cerimoniais, que trazia ali a preservação de dias, de datas festivos, que trazia a circuncisão. Esses ensinos estavam tentando se infiltrar no seio da igreja e impor aos conversos, e impor aos novos convertidos esse ensino para que eles viessem obter a salvação. Então ali tinha ensinos de adoração a anjos, ali tinha ensinos, né, de uma pessoa viver uma vida ascética, uma vida dedicada a revelações e visões para que elas viessem obter um conhecimento. E esse conhecimento pregado, né, pelo gnosticismo, o gnosticismo que era um maior desafio de Paulo, do apóstolo Paulo, assim como do apóstolo João também. O gnosticismo foi um grande desafio. Por quê? Porque eles pregavam que a pessoa ela deveria adquirir um conhecimento, né? Por isso que o gnosticismo vem de gnosis, ou seja, conhecimento. A pessoa deveria
adquirir um conhecimento, um grande conhecimento, um conhecimento sobrenatural, para que a pessoa viesse se descolar da matéria, para que ela viesse conhecer o seu objetivo espiritual. Porque o gnosticismo, ele pregava que toda matéria é má, né? Então, até mesmo o mundo criado, esse mundo que nós conhecemos, ele não foi criado pelo Deus transcendente, né? Pelo Deus supremo. Eles pregam isso, que esse mundo, os seres humanos, todo esse mundo não foi criado pelo Deus supremo, mas ele foi criado por um Deus inferior. O que acontece? O gnosticismo, ele pregava o seguinte, que existe um Deus supremo, um Deus transcendente, e esse Deus transcendente, ele emana, né? Ele emana, existe várias emanações dele, que essas emanações produziram eões, né, que eles chamam de eões, produziram seres angelicais inferiores. Então é como se o Deus transcendente, ele gerasse o segundo, né, um ser, e esse segundo ser gera o terceiro ser, que é inferior ao segundo, e esse terceiro ser gera o quarto ser, que é inferior ao terceiro, e aí sucessivamente, até que um ser inferior criou a matéria, criou esse mundo. Então eles creem nisso, que o mundo, toda a matéria foi criado por um ser inferior. E eles acreditavam também que o próprio Jesus, ele era um anjo, ele era um ser angelical inferior. Por quê? Porque pelo fato de Jesus ter encarnado, ele não era divino, ele não tinha divindade, mas ele era um ser angelical. Então, por ele ter se encarnado, ele era um ser inferior, né? E alguns acreditavam que Jesus nem veio a esse mundo em carne, era como se fosse um fantasma, um ser fantasmagórico que veio a esse mundo, né? Então é um conhecimento, uma filosofia aí até docética, do docetismo aí. Então, o gnosticismo, eles pregavam um conhecimento superior até mesmo às escrituras sagradas, e eles pregavam que existia um ser, né, transcendente, um Deus transcendente, e esse Deus, ele gerava emanações, saía emanações dele, e nessas emanações existiam vários seres angelicais, várias cadeias angelicais, várias escadas angelicais, né, até chegar ao Criador desse mundo, da matéria. Então, Deus é um ser espírito, e que é bom, né? E toda a matéria é má. Por isso que eles negavam a divindade de Cristo, porque por ser Cristo encarnado, por ser Cristo veio em homem, então eles não acreditavam na divindade de Cristo, e também tinha a ideia de que Cristo não veio em carne, mas como se fosse um fantasma. Até mesmo tinha a ideia que Cristo andava na areia e não deixava as pegadas na areia, porque ele não veio em carne, era como se fosse um holograma. Então, o maior desafio era justamente o gnosticismo, né, que tinha essa tendência de adquirir o conhecimento através de uma profunda meditação, revelação, visões. Então, nem todos tinham esse conhecimento, era para alguns privilegiados, algumas pessoas que se iniciavam e intuitivamente adquiriam esse conhecimento. Então, esse gnosticismo, eles pregavam contra Cristo, né? Isso depreciava a doutrina da encarnação, isso depreciava a doutrina da redenção, isso depreciava toda a superioridade de Cristo. Então, Paulo também, o objetivo da epístola era o quê? Trazer Cristo como superior, como agente cósmico superior, criador de todo o universo, criador do homem, um ser
que foi capaz de redimir a raça humana. Então, Paulo diz lá que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, tudo foi feito por ele. Então, Paulo ele exalta também Cristo nessa epístola, nessa carta, nessa epístola. Paulo exalta Cristo, que Paulo dá ênfase à supremacia de Cristo, como Cristo sendo eficaz, como Cristo sendo criador, como Cristo sendo superior a toda a hoste celestiais. Então, meus irmãos, são dois objetivos principais: combater as heresias e trazer a supremacia da ênfase a Cristo nessa epístola de Paulo aos Colossenses. Bem, meus irmãos, não tem como eu trazer um estudo mais apurado a respeito do gnosticismo, que faltaria tempo, né, para fazer a exposição disso, porque o conteúdo do gnosticismo é um conteúdo bem mais extenso, onde eles tratam a respeito, onde eles mergulhavam ali a sua crença na astrologia, né? Também tem a questão do rudimento do mundo, ou seja, estoqueia tocosmo, onde eles acreditavam no espírito do conhecimento, ou seja, no conhecimento elementar da criação do mundo. Então, é um conteúdo mais extenso que não teria como trazer agora, ok? Mas nós vamos entrar no tópico 3, que vai falar a respeito da carta de Paulo a Filemon. Muito bem. Bom, para completar aí o rol de cartas, né, o rol de epístolas da prisão, que começou com Efésios, depois Filipenses, nesse trimestre Colossenses e agora Filemon, nós vamos estar comentando a respeito dessa carta de Paulo, Filemon, ok? Qual é o contexto? O contexto é o seguinte: Paulo estava preso em Roma e Paulo conhece Onésimo, que era um escravo fujão, um servo fujão, que fugiu do seu senhor e foi parar em Roma, e ali estava com Paulo ali. Paulo conheceu ali na prisão Onésimo. Paulo prega o evangelho para Onésimo, o poderoso evangelho para Onésimo. Onésimo se converte e ali Paulo faz a mediação, né, para tentar reconciliar Onésimo com o seu senhor chamado Filemon. Paulo escreve essa carta, né, para Filemon, envia essa carta para Filemon dizendo o seguinte: olha, Onésimo, ele era inútil, em outras palavras, né? Ele era inútil, mas agora ele é útil, como o texto diz, né? Agora ele é útil. Então, aceita ele não mais como um servo, aceita ele como um irmão, né? Um amigo, um irmão em Cristo. Então, esse é o contexto. Paulo faz essa mediação desse relacionamento conturbado entre o Senhor e o servo. Então, Paulo diz, olha, se ele deixou algum prejuízo quando ele saiu daí, se ele defraudou, se ele causou algum prejuízo, põe na minha conta que eu pagarei. Então, é muito interessante, é muito bonito, né? É nobre esse ato de Paulo, essa atitude de Paulo é uma atitude nobre, porque vai remeter, vai aludir aquilo que Cristo fez, né? O pagamento de Cristo pela humanidade, né? O Cristo pagando ali pelos nossos pecados. É como o texto de próprios Colossenses, né, fala que ele cancelou o escrito de dívida que nos era prejudicial, encravando, né, inteiramente na cruz. Então, Paulo vai dizer o que ele defraudou, se ele causou algum prejuízo, põe na minha conta que eu pagarei. Então, é uma carta que tem um teor de misericórdia, de reconciliação, de compaixão. E, meus irmãos, é tudo que nós precisamos hoje em dia. É pedir perdão, é se reconciliar, é colocar em dia a conversa, o relacionamento. Então, uma carta, uma epístola muito interessante, é uma carta interessante de mediação e é uma carta tipicamente, né, pessoal, enviada a esse senhor
Filemão para receber, para aceitar o servo Onésimo. É uma carta tipicamente pessoal, mas que também ela serviu para a igreja que estava instalada ali na casa de Filemão. Então, serviu também para toda a igreja. Então, é uma carta breve de 25 versículos que nós podemos nos meditar em cima dessa carta, tirar ali ensinamentos dentro dessa carta. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, que Deus abençoe a todos, um feliz ano novo, né? Um 2023 abençoado para todos, né? Eu agradeço a Deus por todos os irmãos que ouviram até esse momento esse vídeo aí, né? Ou esse áudio, tá bom? Que Deus abençoe os irmãos e a lições bíblicas Shekinah, a lição bíblica, a revista Lições Bíblicas Shekinah está de parabéns, né? Está comemorando também aí o Jubileu de Girassol, os 85 anos do Ministério de Guapimirim. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.